partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 30 de maio de 2015. Eu sou o Pedro Norberto e está começando o Observatório do Esporte. No Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem de hoje falaremos sobre ESPN FC. Confira como funciona a plataforma, que consiste apenas em opiniões de torcedores. E você vai conferir também o que pensam os blogueiros sobre essa novidade. Fique ligado. Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. Hoje na mesa teremos a participação de Carlo Napolitano, André Magalhães e Lucas Rueles. E vamos aos destaques de cada comentarista. Começamos com o Carlo Napolitano. Tudo bem, Carlo? Tudo bem, Pedro? Olá, Lucas, André. Hoje estamos aqui desfalcados do Zeca, que está em Portugal. Participando de um congresso acadêmico, e do Tuca, que está entregue ao departamento médico. Teve uma infecção aí na garganta e está impossibilitado de participar da gravação da semana. Mas hoje eu vou trazer aqui alguns assuntos que foram destaques durante a semana. Talvez o principal deles, que tem uma conotação aí muito importante, política, que foi a prisão do ex-presidente da CBF, do José Maria Marim, e de outros 6 dirigentes da FIFA, né, por escândalos de corrupção envolvendo a organização de campeonatos e envolvendo também a transmissão de jogos, o licenciamento dos jogos de determinados campeonatos. A prisão aconteceu num momento importante para a FIFA, que essa semana está ocorrendo as eleições para a presidência. Foi feito em Zurique, na Suíça, a prisão, uma operação ali sigilosa, envolvendo lá o aparato policial da Suíça, e o pedido de prisão foi feito em decorrência de uma investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que vem investigando aí os contratos da FIFA relacionado ao marketing esportivo, ao licenciamento dos campeonatos. E as acusações, elas são muito graves, né? A verificação ali de crimes de fraude, distorção e lavagem de dinheiro, né? E o que deu para a gente perceber até numa nota divulgada pelo próprio Departamento de Justiça americano é que essas ações da FIFA, elas acabam por inviabilizar a competição. Então a gente pode perceber ali, Pedro e colegas da mesa, um claro motivo ali para a defesa da concorrência, defesa da liberdade econômica, que talvez essas manipulações de concessão de licenciamento, até na elaboração de contratos, os americanos não gostam muito disso. Então tem um viés bem mercadológico e talvez os americanos sentindo prejudicados, ou empresas americanas sentindo prejudicadas com esses contratos da FIFA, o Departamento de Justiça acabou por tomar essa providência, essa investigação, e resultando na prisão de um importante dirigente do futebol brasileiro, que era o ex-presidente da CBF. Quando a gente fala do mercado americano de esporte, a gente observa bem assim que é um campeonato multifacetado, né? Como a gente pôde aprender em matérias anteriores, em reportagens anteriores que a gente fez aqui do próprio Observatório do Esporte, a gente percebe que esse mercado tem um motivo. Eles querem manter a toda hora na programação deles um conteúdo esportivo para quem gosta de esporte está podendo consumir isso. Então, dentro dessa ótica, eles estão pegando o que é hoje o maior esporte do mundo e trazendo para dentro de seu país. E se eu sou um país com certas regras, eu tenho um poder diplomático, um poder militar e econômico para fazer esse tipo de ação, de fiscalizar o esporte que eu estou trazendo para o meu país, não tem nenhum motivo em diplomacia para mim não fazer isso. Eu acho que o que eles estão fazendo é simplesmente fazer um uso do poder diplomático que eles têm para eles terem um produto de mercado. É uma coisa que os Estados Unidos faz há muito tempo. Eles sempre têm fiscalizado a diplomacia mundial, o tipo de corrupção mundial, e quando afeta eles, eles têm intervido. É o tipo de uma relação que a gente sempre chamou de imperialismo, né? Que nesse momento está sendo muito positiva para a gente, porque são escândalos que vêm desde a época do Avelange. Independente dos interesses dos Estados Unidos, isso vem em boa hora, né?
e está até sendo comemorado aqui 2 grandes jogadores, no caso do Romário, né, senador da República aí, Romário comemorou, né, essa investigação da Justiça norte-americana com relação a esse escândalo da FIFA. Também o Maradona, né, que não tem muita moral, né, para criticar, né, mas é um jogador aí de fama mundial, um jogador ídolo ainda na Argentina, que também comemorou aí essa investigação com sucesso. Eu também vejo, né, uma maneira positiva aí de passar limpo o futebol, né, mundial, e a justiça norte-americana lá promete trazer essa investigação também para a Copa do Mundo realizada aqui no Brasil. Porque se essas questões envolveram aí o licenciamento da transmissão dos campeonatos, obviamente que a Copa do Mundo também estará presente. Mas o que me chamou a atenção também nessa nota do Departamento de Justiça americano foi a questão do licenciamento dos times em relação às marcas esportivas, né? Que a gente sabe que de uma marca esportiva que tem aí a preferência nos contratos faz tempo aqui no Brasil. Então essa empresa, a Nike, talvez esteja também envolvida nessas investigações. Isso inviabiliza a competição, como eu disse. Talvez outras empresas estão interessadas em entrar nesse negócio, né? E essas fraudes ou a solicitação de suborno para fechamento de contratos acaba inviabilizando a livre concorrência. Então acho que é interessantíssimo que isso aconteça. Talvez ali até dê um indicativo de que os americanos estão querendo investir e muito no futebol, né? Comentamos aqui em off que a Liga Americana de Soccer, ela está bombando, ou seja, os jogos estão sempre cheios, com torcedores, com transmissões, a própria televisão brasileira fechada, a Sport TV, está passando os jogos. Então é um mercado promissor para eles. Talvez eles estejam pensando, se nós vamos entrar nesse negócio, nós vamos entrar com regras claras, não é? Com regras da livre concorrência, do livre mercado e com regras de competição, Pedro, não com arranjos, com acertos. E além do Maradona e do Romário, eu acho que um outro personagem ligado ao esporte que deve estar com a alma lavada é o Juca Kfouri, né? Que ele vem questionando e reportando eventuais desvios aí na CBF há muito tempo. Então acho que ele até, essa prisão tenha sido para ele uma ducha boa, de bons ares, pela luta histórica que ele vem tendo. Outra coisa que demonstra a seriedade lá da justiça nos Estados Unidos com relação às modalidades esportivas é sobre o marido da Gisele Bündchen, né, que também foi punido, né, pela justiça norte-americana. O que aconteceu mesmo com ele? Ele trapaceou na final do Super Bowl. Foi um escândalo que, na final de conferência, na verdade, de que algumas bolas da equipe do New England Patriots estavam murchas. Surgiu um relatório, né? Houve uma investigação sobre isso, um relatório de mais de 140 páginas falando. O relatório não era tão concreto, ele se baseava muito em hipóteses, mas a NFL, que é a Liga Nacional de Futebol Americano, usou e puniu rigorosamente tanto a equipe quanto o jogador. A equipe ela pegou uma multa de $1 milhão, a maior multa já aplicada na história para uma equipe, e perdeu uma escolha de draft, que é onde eles selecionam jogadores do futebol americano do colegial, e o Tom Brady ele foi punido com 4 jogos de suspensão. Ele vai tentar recorrer, a Associação dos Jogadores vai tentar recorrer, mas por enquanto se mantém essa punição de 4 jogos, e foi uma das mais rigorosas da NFL. Tiveram escândalos de recompensa, recompensa por machucar jogadores, e a NFL conseguiu ser mais rigorosa que esse escândalo, mostrando que eles estão com esse peso na hora de investigar. A gente pode chegar aqui uma questão mais simples, né? Entrar para um jogo de futebol americano com a bola não calibrada oficialmente, uma calibragem menor, para que pudesse ter uma certa vantagem, isso aí nem fica provado, né? Os americanos já fizeram uma punição severa. Nesse caso, então, envolvendo aí a FIFA, talvez a punição pelos americanos seja mais severa ainda. Eu já comentei aqui também, acho que vocês não estavam aqui, o Lucas e o André, a respeito de uma punição relacionada ao maior jogador de beisebol dos Estados Unidos, que é o Pete Rose. Ele é o Pelé, Pedro, lá do beisebol americano, o cidadão que mais fez, o jogador que mais fez home run na história do campeonato americano de beisebol, e ele foi banido do esporte, porque ele fazia apostas
nos jogos em que ele participava. Então isso ficou demonstrado que talvez ele pudesse ter influenciado alguns jogos para ele ganhar dinheiro com as apostas. O nome dele é simplesmente banido, ele não conta nem das estatísticas. Seria mais ou menos que tirar o nome do Pelé das estatísticas de gol. Não seria mais o único jogador do mundo que fez mais de 1000 gols. Ele ficaria ali, talvez na história do Santos, acabaria no Pepe, e não chegaria até o Pelé. Então os americanos são rigorosos, então talvez a entrada deles de cabeça no futebol venha para moralizar o nosso esporte que tanto falta nesse aspecto. Voltando a falar do futebol aqui no Brasil, eu penso assim, eu analiso dessa maneira. A força política aqui no Brasil é muito grande a ponto de abafar, às vezes, o trabalho da própria justiça, né, que pretende investigar, por exemplo, a Confederação Brasileira de Futebol. O Ricardo Teixeira saiu de fininho aqui do Brasil, está morando lá meio escondido nos Estados Unidos e a gente sabe que tinha coisa errada aqui na CBF, corre muito dinheiro, só que ninguém conseguiu provar nada contra o Ricardo Teixeira, pelo menos aqui, a nível de Brasil, né? A Justiça Internacional tem provas, até o Ricardo Teixeira está respondendo na Justiça com relação a algumas responsabilidades, né, de desvios aí de conduta no comando da CBF. Mas aqui, agora a gente está vendo politicamente a questão do Lava Jato, o Mensalão, que a justiça brasileira está entrando mais firme, né, superando esse lado político. Mas, infelizmente, no futebol, pelo menos por enquanto, em termos de nosso país, ainda não existe aí essa seriedade no segmento das investigações para punir esses dirigentes do futebol brasileiro. Vamos falar de alguma coisa mais agradável agora? Falar um pouco, então, continuar falando do futebol, mas falar um pouco sobre a dança dos técnicos aí no Brasileirão, né? Logo na terceira rodada, vários técnicos foram demitidos dos seus clubes. O Muricy caiu ou ele pediu demissão? O Muricy saiu antes do começar o Brasileirão, na época do Paulista, mas por conta dos problemas de saúde que ele tinha, precisou fazer uma cirurgia e tal. Não foi o caso do Felipão, né? Não, nem do Felipão nem do Luxemburgo, né? E isso que me chamou a atenção, que os técnicos mais vitoriosos na história recente do futebol brasileiro, eles estavam desempregados, né? O Felipão, o Luxemburgo e o próprio Muricy Ramalho, né? Nesse último caso, não por motivos de técnica, né, de capacidade técnica, de treinamento das equipes, mas por motivo de saúde. Mas isso chama atenção, né, que aí nos últimos 20 anos são os 3 maiores vencedores. O André lembrou também do Abel, mas eu acho que esses 3 são os que mais venceram aí campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, campeonatos estaduais, campeonatos mundiais, né, no caso do Felipão, campeão pela seleção brasileira, e estão desempregados. Talvez aí a profissão de técnico demande uma renovação, né, porque esses técnicos talvez já estejam ultrapassados nos seus métodos e nas suas práticas, e que necessitamos aí de outros. E os interinos, no caso do Milton Cruz, né? Pelo menos a diretoria não dá aquela credibilidade, aquela chance, né, do profissional mostrar sua competência. Mas parece que no caso do Milton Cruz, Pedro, parece que ele não quer ser. Parece que ele não tem a intenção de ser um técnico efetivo. Parece que ele prefere ficar na condição mesmo de auxiliar técnico, e que é um cargo não político do clube. Cômodo, né? Também, que não corre tanto risco. Ele não corre risco. É um emprego que ele tem no São Paulo. Então muda gestor, muda presidente, muda técnico, ele está lá. Então ele talvez faça parte do próprio organograma do São Paulo Futebol Clube. No caso do Grêmio, né, que é onde saiu o Felipão, entrou o Roger, né, um ex-jogador do Grêmio, né, que assume agora o comando do time de Porto Alegre. Não é também uma coisa assim, pelo menos eu não tenho assim, informação desse Roger como treinador. Assim. Ele era auxiliar. Ele era auxiliar do Grêmio também. Então aí abre-se um precedente para uma oportunidade, né, para um ex-jogador, auxiliar técnico, aí, de mostrar sua competência também como treinador. E o São Paulo, né, que anunciou o colombiano Juan Carlos Osório, e vem aquele desafio aqui, né, sobre técnico latino-americano dar certo aqui no Brasil. Faz tempo, né, que um técnico latino-americano não tem sucesso. Tem dado no Sul, lá no Inter, né? O Aguirre. Agora o Aguirre, né?
Mas até quando ele vai? Até onde for o Inter no campeonato. E também queria falar que talvez na segunda-feira a gente já tenha um outro ex-campeão mundial na lista aí dos desempregados, né? O técnico do Palmeiras, porque se não se der bem no meio de semana contra o Asa e no final de semana contra o Corinthians, talvez o emprego dele também esteja por um fio. Só acho que as opções de mercado não são as mais favoráveis para o Palmeiras, né? Porque Filipão desempregado e Luxemburgo desempregado, do jeito que os palmeirenses gostam desses dois, é bem provável que um deles, na terça ou quarta-feira, já esteja treinando o time do Palmeiras. E o Palmeiras não teve sucesso com o Gareca, né? Então é um exemplo de um estrangeiro que não deu certo. É que dá pra prestar atenção também que tem um imediatismo muito grande no Campeonato Brasileiro, né? Eles querem um resultado a qualquer custo. Por exemplo, no começo do ano, o Corinthians, o Tite na Libertadores ganhando tudo, o Tite tava num patamar acima de qualquer outro, colocavam. Agora que no Brasileirão, com 3 rodadas, indo pra quarta, o Tite não conseguiu engrenar o time, você já vê que abaixaram muito a moral dele. Então, no Brasileirão é impressionante como, justamente por ser um campeonato muito longo, né, de 38 rodadas do ano inteiro, eles prezam só pelo imediatismo. Se você não ganha um clássico, você já tá balançando. E é sempre assim, não tem como o treinador iniciar um projeto, né, no clube, né? Ele fica muito pouco tempo e depende de resultado a curto prazo. É um problema muito grande que eu enxergo na mentalidade do futebol brasileiro isso daí, porque se atrapalha muitos treinadores. Por exemplo, o Gareca, tudo bem que ele não deu resultado imediato, mas o time do Palmeiras que ele pegou era um time que quase caiu. Não tinha um nível técnico muito bom, não tinha como elenco, né? Sim, ele teve que trazer muita gente do Vélez. Então, às vezes o problema nem é o técnico, pode ser o elenco, mas sempre a culpa cai no técnico nesse imediatismo do futebol brasileiro, que eu enxergo como um problema muito grave. No caso específico do Palmeiras, esses jogadores argentinos que vieram sequer estão jogando, né? Ou por problema de lesão, até por preferência do Oswaldo de Oliveira. E o caso do Juan Carlos Osório, e não só dele, de vários técnicos que estão vindo para o Brasil, é bem interessante. Uma coisa que pouco a gente comenta quando está vindo um técnico de fora é que existem 2 experiências quando você quer melhorar o nível de um campeonato. Você pode ou trazer jogadores de fora que estão jogando no nível maior para que eles tenham essa experiência e a gente tenha essa comparação, ou a gente traz um técnico. O que é mais fácil para você mudar o nível do campeonato? Trazendo um técnico e deixando esse técnico trabalhar dentro das equipes para que essa experiência seja passada para os jogadores, essa experiência cresça dentro do país. Quanto maior riqueza de técnicos a gente tiver, maior qualidade de futebol a gente pode ter, teoricamente, porque a gente vai estar conflitando com outros tipos de táticas, outros tipos de maneira de treinar, outras técnicas que podem ser mais novas do que a gente usa aqui hoje. E querendo ou não, até o comentário que a gente estava comentando aqui em off antes, o nível do futebol brasileiro tá ruim. Até brincava aqui com o Pedro, dizendo que eu vi os jogos do Paranaense e não tá dando muita diferença, sabe? Não tá dando muita diferença entre os jogos do Paranaense, dos piores campeonatos do Brasil, e o Campeonato Brasileiro nessas 3 primeiras rodadas. Sabe? A gente precisa de renovação. A entrada do Juan Carlos Osório é uma tentativa. É um técnico bom, é um técnico que tem feito bons trabalhos lá fora. E o Gareca era a mesma coisa. A grande coisa é que, como disse o André, a gente não dá oportunidade disso acontecer dentro do Brasil. A gente é fechado à ideia de um técnico estrangeiro, o nosso nível técnico tá baixo, e a gente não tem como solucionar esse problema conflitando esses interesses entre torcida e esporte. A gente precisa melhorar o nível do esporte. Mas essa cultura de trazer um treinador com uma visão diferente não foi ainda assimilada aqui no Brasil. Eu acho que você falou de jogadores, né? Eu acho que o torcedor brasileiro, as diretorias de clubes brasileiros têm uma política de resultados. Então, o mais interessante aqui no Brasil, você tem um elenco forte que dê resultado. Se isso não acontecer, o jogador não vale nada e o técnico corre o risco de também ser demitido. Só para finalizar essa parte do treinador, eu vi um levantamento, não lembro de qual portal que era, que ele analisava o tempo médio de cada treinador no seu clube. Então você pega na Inglaterra, era, sei lá, 1 temporada e meia, o tempo médio. Nos Estados Unidos, que era o maior, eram 2 temporadas. O Brasil era o menor, ele tinha 0,4 temporada. Não é nem meia temporada que o treinador fica no clube. Então, é um problema você pensar nisso. Porque você vê lá fora, na Europa, é pelo menos 1 temporada. Os caras dão a chance para o treinador terminar a temporada
Pra ver se arruma alguma coisa, se tem resultado. E já começar o planejamento da próxima. Aqui não. Aqui é tudo a curto prazo. 0,4 é o quê? 5 meses? Deve dar uns 5 meses. O Campeonato Brasileiro dura o quê? Uns 8? Então... Se a gente for pensar no time do Santos, que foi campeão paulista, ele fez uma troca de técnico durante o campeonato. Então, quer dizer, acho que ele dá muita importância para o treinador e que talvez não tenha tanta importância assim nos resultados. Outra coisa que eu queria colocar aqui em discussão é a questão de salário de jogador. A gente está vendo essa guerra aí do Corinthians, agora envolvendo o Flamengo também. O Flamengo, um time totalmente endividado, né? Oferecendo 4 milhões a mais do que o Corinthians para a contratação do Guerreiro. Então, veja assim, é uma coisa que foge totalmente da realidade econômica do país e também dos clubes. Então acho que teria que mudar essa visão de trazer às vezes jogadores lá de fora aqui para o Brasil a peso de ouro, né? Eu acho que o caso do Guerreiro até é uma exceção, porque os jogadores eles vêm para o Brasil não a peso de ouro, né, Pedro? Porque os países vizinhos aqui, Uruguai, Argentina e Chile, estão numa situação pior que a nossa. Então o custo-benefício na importação desses jogadores para os clubes brasileiros é maior. Então os jogadores argentinos hoje vêm para cá com salários que, se forem comparados dos jogadores que são ídolos aqui no Brasil ou que têm renome, o custo-benefício é muito alto. Só para terminar aqui meus comentários da semana, queria só conversar com os colegas da mesa sobre essa polêmica envolvendo arbitragem no Brasileirão. A imprensa repercutiu, o Globo Esporte repercutiu na segunda-feira, o Bem Amigos também foi o destaque do programa no Sport TV também na segunda-feira, sobre o excesso de cartões, a rigidez dos árbitros, o fato deles não poderem comemorar com a torcida. Isso já é antigo, mas voltou. E também o fato de não poder conversar com o técnico, né? Eu acho que isso é o ponto mais grave, ou seja, o jogador sequer pode chegar no árbitro da partida e contestar. Talvez hoje valeria a pena se o Zeca tivesse aqui para falar sobre isso, né? O ex-árbitro de futebol, mas ele não está e talvez possa ficar para uma próxima oportunidade. Mas eu achei assim, de uma arbitrariedade, né, do árbitro muito grande. Ou seja, você não pode nem sequer chegar a conversar com ele. Então pode ser que ele tenha de fato se equivocado numa marcação, numa arbitragem. Alguma argumentação. Alguma argumentação. E nem isso os jogadores podem fazer. E então dá a impressão de que há uma certa arrogância dos árbitros em relação aos próprios jogadores. Quem gosta muito de contestar os árbitros é o goleiro Rogério Ceni, né? Então ele vai incisivamente lá e tenta fazer o árbitro mudar de ideia de qualquer maneira. Eu acho que tem jeito e jeito, né, de se aproximar do árbitro. Então se você chega de uma maneira respeitosa, tenta argumentar, explicar, eu acho que ele não vai fazer objeção e nem vai ver isso com outros olhos, de uma maneira que o jogador está o desrespeitando. E acho que é a função do Rogério, né? O Rogério é capitão do time. Então, como capitão, ele é a pessoa que tem que conversar. Agora, nem isso os árbitros estão permitindo, Pedro. Então, acho que fica ali uma arbitragem arbitrária, né? A grande questão que acaba envolvendo essa coisa toda do árbitro é que a gente não tem um caráter oficial de fazer isso. Então acaba que muito jogador é malandro. Então dá para entender o lado do árbitro de dar o cartão e de tentar manter a rigidez do método. Eu acho que se o Zeca estivesse aqui, pelo tudo que eu escutei ele falando, ele falaria isso. Ele tem que manter um padrão de arbitragem. E eu acho que é impossível talvez manter um padrão de arbitragem para alguns árbitros que estão sendo formados no Brasil, aí é um erro de formação, dando a oportunidade de serem questionados. O que a gente poderia fazer dentro do futebol, eu não sei por que faz, talvez por uma dificuldade, o jogo tem que ser ininterrupto e tal, seria fazer as revisões por desafios. Tendo uma tentativa de fazer revisões por desafios. Só que, porém, isso iria acabar comprometendo o andamento do jogo, porque o futebol é um jogo que tem que seguir os 45 minutos sem pausas, né? Só uma pausa para uma falta aqui, uma falta ali, mas não dá para parar por muito tempo. Então, é bem complicado falar de uma solução para esse problema. Eu acho que a solução é a formação dos árbitros e dos jogadores. Uma boa escolha de um capitão muda tudo. Talvez pensar na proibição da gesticulação excessiva dos jogadores seja um bom sinal, mas proibir que os jogadores conversem com o árbitro, até questionem a marcação da falta, eu acho que isso não é muito saudável pela própria prática.
E assim, a própria gesticulação dos árbitros no final de semana me chamou a atenção, assim, todos eles com movimentos das mãos na hora de aplicar o cartão, na hora de expulsar. Parece que é uma coisa meio treinada até e meio que cinematográfica. Faz parte desse projeto da CBF de querer aproximar o Brasileirão da Champions League, né? Que é a ideia deles, de ter todo o protocolo. Aí parece que até os árbitros foram afetados nisso, para ajudar nessa maior organização. Mas eu acho que é um excesso de rigor muito grande, sabe? Até você vai comemorar, você nem sobe no alambrado. Às vezes o estádio nem tem alambrado, mas você chega perto da torcida, o árbitro dá o cartão pra você, então é o momento de comemorar o gol, sabe? Então eu acho muito pesado isso que os árbitros estão fazendo nesse começo de Brasileirão. A gente comentou agora há pouco sobre treinadores, sobre jogadores, e a gente está vendo uma coisa positiva aqui em Bauru com relação ao Esporte Clube Noroeste, né? O técnico João Martins tinha um elenco fraquíssimo em mãos, agora essa parceria com a Ferroviária parece que vai surtindo resultados, novos jogadores, novas contratações, e o Noroeste vai subindo na tabela em busca da classificação. Tem uma participação do técnico nessa questão aí, Pedro? Eu estou dizendo que é uma união aí de forças, né? É importante a mão do treinador, mas se ele não tiver um elenco à altura, ele não vai fazer milagre, né? Então, estão vindo jogadores novos aí para o Noroeste, novas contratações, e o resultado está aparecendo dentro de campo. E se seguir nesse ritmo aí, o Noroeste pode chegar aí à classificação no Campeonato Paulista da Série B. Pelo menos esse é o meu modo, né, de ver, né, essa realidade aqui do Esporte Clube Noroeste. Vamos torcer. Vamos torcer. Aqui na Unesp FM, você está acompanhando o Observatório do Esporte. A informação vai além das 4 linhas. E agora o destaque do Lucas Rueles. O que você trouxe aí pra gente comentar aqui, Lucas? Meu destaque é o brasileiro Paulo Orlando, né? Ele é rebatedor do time dos Kansas City Royals, lá nos Estados Unidos, jogador de beisebol. E ele rebateu o primeiro home run da carreira dele. Ele enviou a bola para fora do estádio, aquela jogada linda que todo mundo comemora, numa rebatida muito boa do arremessador, e ainda no estádio do Yankees. Ele é um brasileiro que entrou agora na liga, ele tá jogando muito bem, ficou bem popular entre os torcedores do time pelas rebatidas triplas dele, o que quer dizer, ele tem 3 jogadores ocupando as bases, e a rebatida que ele fez gerou 3 pontos pro time. Ou seja, ele gerou o máximo de pontos possível que poderia ter gerado. Ele começou nas divisões inferiores, assim como outros brasileiros, né? E agora está jogando na divisão principal. Ele é o terceiro brasileiro a jogar na MLB. O primeiro foi o Ian Gomes, que joga no Indians. E o segundo foi o André Rienzo, que está jogando no Miami. E no Miami Marlins. São jogadores que estão entrando agora para jogar e eles estão conseguindo se destacar na MLB. Diferente de algo do início de outros MLB? Esportes. Explica para o nosso ouvinte. A Major League Baseball, a liga principal de beisebol dos Estados Unidos. A maior parte deles, tanto o Rienzo como o Paulo Orlando, eles começaram em divisões menores. O Rienzo, ele passou pelo White Sox, que o White Sox é um dos times mais históricos dos Estados Unidos, é conhecido por um escândalo, mas é também um time tradicional, e hoje ele está no Miami. E outra coisa muito importante do que aconteceu com o Paulo Orlando é você rebater um home run no estádio que deixou o maior legado para o esporte. É como se ele tivesse feito o primeiro gol dele no Maracanã lotado no Fla-Flu, sabe? Ele estava jogando contra um dos maiores times da história e foi lá e rebateu um home run. Então isso é uma coisa que dá um destaque ainda maior do que ele já tinha ganhado. Ele já começa o primeiro jogo dele com um recorde de melhor estreia de uma pessoa que vem das divisões de base na história da Major League Baseball, e agora faz esse home run. Eu acho muito importante porque divulga o esporte no Brasil, né? Sim. Eu acho que é interessante que tem brasileiros jogando nos 3 principais campeonatos americanos, né? Tem jogadores de basquete na NBA, tem um jogador de futebol americano na NFL, e tem esses 3 brasileiros que o Lucas mencionou no beisebol. Talvez o que a gente menos conheça é o beisebol. Até o home run
É até difícil de explicar o que é, mas é uma rebatida que o jogador que rebate faz o ponto sem que a bola caia no chão. Ela sai por fora das linhas, muitas vezes até fora do estádio. E aí é a enterrada do beisebol ou um golaço de bicicleta no futebol. Teve uma vez que eu conversei com um fã de beisebol, eu gosto muito de assistir beisebol, aprendi com meu pai, um amigo do meu pai, o Irineu, até se um dia ele escutar aqui o programa, um abraço pra ele, e ele falou pra mim assim, o beisebol é chato, mas o que vale a pena é aquele momento onde a bola é rebatida fora do estádio e você vê aquela jogada tão bonita feita por um grupo de pessoas que trabalhou por isso. Então, o beisebol é um jogo para ser acompanhado pelo momento. Eu gosto muito de vender o beisebol para as pessoas com essa ideia de como foi vendido para mim, porque é isso que me faz gostar do esporte. Eu não acho chato, eu acho ele muito longo, para falar a verdade, né? São 11 innings, né? 11 tempos, e aí a saída, a virada de tempo, ela não tem tempo determinado, vai depender da quantidade de jogadores que forem eliminados, então é um jogo que pode demorar muito. Então, para os americanos não é um esporte, é um evento, né? Os caras vão e passam a tarde assistindo um jogo de beisebol. Eu acompanho muito pouco o beisebol, não posso nem comentar nada a respeito, mas eu lembro da bet. Lembra quando você jogava bet na rua? Sim, sim. Mais ou menos um beisebol. Você botava uma latinha lá na rua lá e arremessava a bola e chutava a lata, né? O princípio é o mesmo, você tem que defender a base. Né? Quem jogava a bola mais longe tinha... E a ideia do beisebol é justamente isso, você defende a base. Então o time que está atacando, ele tem por objetivo defender as bases que ele vai conquistando. E o time que está na defesa tem também esse objetivo de conquistar as bases que estão ali no jogo. Como que tinha que ser a criatividade da gente antigamente, né? Você tinha que criar jogos de rua, né? Inventar um monte de brincadeiras, né? Porque aquele tempo não tinha essa diversidade de oportunidades que se dá. E com uma coisa bem simples, né, Pedro? Um cabo de vassoura, uma bola feita ali de pano e até uma lata de óleo ou coisa parecida para fazer a base. Então o beisebol tem muito a ver com bets mesmo. E o André Magalhães? Então, aproveitando que o Carlos já falou de escândalo hoje, vou falar um pouco também, ainda mais sobre um dos esportes que mais são propensos a escândalo no mundo. No último dia 25 dessa semana, completaram 50 anos do golpe fantasma, uma luta do Muhammad Ali contra o Sonny Liston, que foi a primeira defesa de título do Muhammad Ali. Essa luta é marcada porque o golpe que originou o nocaute foi um soco rápido do Muhammad Ali, e o Sonny Liston desabou no chão, e tem muita gente que fala que não viu o golpe, por isso que falam que é o golpe fantasma. E aí, por que isso? Tem muita gente que diz que os dois lutadores estavam ameaçados de morte, principalmente porque foi meses depois do assassinato do Malcolm X, e tinha uma ligação com o Muhammad Ali. Então o FBI, ele mandou uma escolta para o Muhammad Ali. O Sonny Liston, ele tinha problemas com a máfia de São Luís, do estado de São Luís, dos Estados Unidos. Então, tinha toda essa controvérsia. E aí, interessante essa luta é que tem uma foto muito famosa de um fotógrafo da revista Sports Illustrated dos Estados Unidos, que é o Sonny Liston caído no chão e o Muhammad Ali falando para ele se levantar, falando que não foi nada o golpe, pedindo para ele se levantar. E é muito controverso, porque as câmeras não conseguem pegar o golpe direito. Isso que eu ia perguntar, tem filmagem? Então, tem uma filmagem, mas como era nos anos 60, eram poucos ângulos. Então é muito rápido, você vê mesmo. Tá? Em câmera lenta é meio difícil você ver. Parece muito que o Sonny Liston ali se joga no chão. Ele ganhou o Oscar depois de melhor ator ou... Então, não dá pra saber. Mas, e também é cheio de atrapalhadas quando você olha, porque ele tenta levantar e cai, assim. E o juiz da luta, ele não faz a contagem. O Sonny Liston fica 12 segundos no chão, o juiz não faz a contagem porque ele fica tentando conter o Ali, que tava pedindo pra ele levantar e continuar a briga. E aí... O juiz, ele sai, olha o cronômetro, os dois começam a se bater, ele interfere e acabou a luta. É bizarro você olhar isso. Muita gente fala que teve muito interesse por trás dessa luta, sabe? Foi a primeira luta do Muhammad Ali com esse nome islâmico dele. Antes ele era, acho que Cassius Clay. Cassius Clay. Isso, então. Foi a defesa de título dele com esse nome. Então tinha um impacto muito grande para os muçulmanos. Tinha essa interferência da máfia. Então essa luta é um dos momentos mais controversos do boxe, que é um esporte cheio de polêmica.
por trás dele. E completou nessa semana, então, 50 anos de um mistério que ainda nem foi definido, ninguém sabe realmente o que aconteceu. Quem fala que viu o golpe é quem estava na fileira de trás do Muhammad Ali. E só essas pessoas viram. O resto tinha acho que 4 mil pessoas no ginásio. As pessoas falavam que não conseguiam ver. E acreditavam que tinha assim se jogado o Sonny Liston no chão. Então essa história é uma história muito mal contada até hoje, 50 anos. Não tem nada muito resolvido assim. Tem gente que fala que o Ali acertou o golpe mesmo, mas que não era tão forte pra nocautear. Então, são 50 anos. Tudo bem que o Muhammad Ali deve ser o maior boxeador da história, tem um legado enorme. Mas tem esse momento marcante aí que completou 50 anos nessa última semana. Fizemos uma defesa aqui dos americanos que caiu por terra agora, hein, André? Então, mas tem que ser entendido uma coisa. Quando o Cassius Clay muda de nome para Muhammad Ali, isso gera muito ódio nos Estados Unidos. Porque existia muito ódio naquele tempo contra a população negra. E o que aconteceu foi, morreu um dos maiores líderes da população negra muçulmana e que pleiteava a luta armada há um pouco tempo. Isso converteu Cassius Clay a Muhammad Ali. E isso fez o Ali mudar a maneira dele lutar e mudou as ações dele. Existe um documentário muito bom lançado pela HBO ano passado que fala sobre o julgamento do Ali. E ali você vê a quantidade de interesses ao redor do Ali, de pessoas que apostavam nele e ganhavam dinheiro com ele em lutas, pessoas que queriam ver ele lutando e pessoas que não queriam ver ele lutando. Porque ele era negro, porque ele era ativista e porque ele era político. Eu acho que tem muito contexto de ódio que pode explicar essa luta, sabe? E o Ali, como ele era muito orgulhoso, essa luta era muito importante para ele, deve ter sido pessoalmente, vendo toda a história grandiosa do Ali, um episódio vergonhoso, que explica também a agressividade com que ele queria que a luta voltasse, porque ele queria ganhar aquela luta, ele sabia que ele não tinha realmente ganhado aquela luta, pelo menos que aparece pela atitude dele, né? Só para encerrar, já está falando de luta, de boxe, e o UFC, o Vitor Belfort, que foi batido no primeiro round pelo Chris Weidman. Alguma surpresa para vocês? É o detonador de brasileiros, seria isso? Não fiquei surpreso, não. Acho que a questão da idade, a questão da própria habilidade ali do Weidman, que demonstrou. Teve o caso do doping do Belfort, né? Que ele ficou muito tempo parado. Sim. Mas eu acho que as lutas contra o Anderson Silva, a primeira principalmente, demonstra que ele é um lutador de muita técnica e habilidade e vai ser difícil tirar o cinturão dele. E vamos então agora à matéria da semana na locução de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Blogs de torcedores já são amplamente utilizados em grandes portais esportivos. Os meios de comunicação dedicam espaço para que os torcedores de alguns clubes deixem sua opinião. Desde junho do ano passado, a ESPN também entrou nesse ramo, com a criação do ESPN FC. O diferencial, no entanto, é a democratização e a variedade de clubes e conteúdos. Ao contrário dos outros meios, que possuem blogs apenas para os times de maior apelo midiático, qualquer torcedor pode ter seu espaço. Em quase um ano de existência, já são abordados na plataforma 30 times nacionais e 20 internacionais, com tendência a aumentar. Outro diferencial é a divulgação. Os textos são veiculados nas mídias sociais dos canais ESPN. As postagens possuem variedade enorme de conteúdo. Podem ser análises das partidas, passando por relatos de momentos históricos e até mesmo charges. O nome deriva de um setor de mesmo nome da matriz norte-americana, que comenta sobre o futebol em geral. Fábio Chiorino, de 33 anos, é jornalista e editor do ESPN FC brasileiro. Ele comenta as principais diferenças da versão brasileira para a americana. O ESPN FC já existia lá fora, nos Estados Unidos, mas com um outro viés. Então aqui houve uma adaptação do projeto em criar o ESPN FC como um espaço seguindo até o slogan do canal, que é o site que veste a camisa. Ou seja, criar blogs, né, com os torcedores mesmo, de forma autoral. Então os blogs são feitos por torcedores que escrevem. Existem os canais de cada time em que esses autores, esses blogueiros escrevem já com essa pegada mais de torcedor. Como os textos possuem liberdade criativa, as únicas alterações feitas são em revisões do editor.
Isso é importante para a divulgação do conteúdo, como explica Fábio. Os blogueiros têm todos os logins de acesso para publicar e tudo mais, mas os textos só vão ao ar nos canais oficiais da ESPN após não só a minha edição, como minha revisão também, adequação de linguagem, algumas questões de padronização de imagens, título, legenda, créditos e tudo mais. Então os blogueiros têm autonomia para ir divulgando nos seus canais, mas nos canais de redes sociais da ESPN e da ESPN-FC só são divulgados após essa edição que eu faço. Uma das vantagens que Fábio Chiorino vê nesses blogs é a separação do texto feito pelo torcedor com relação ao texto jornalístico, principalmente nas questões subjetivas. E tem o cara que quer ouvir a opinião do torcedor, do cara que, assim como ele, torce para aquele time e que talvez até consiga expressar melhor não só o sentimento, mas a situação atual do time, com uma proximidade maior do que ele entende como verdade para o time dele, do que um outro comentarista, um outro jornalista que não necessariamente torce para aquele time, e mesmo que torça, não escreve com esse viés apaixonado, com esse viés mais parcial. O ESPN-FC é parcial, né? A ideia dele é justamente ser um contraponto da imparcialidade jornalística, não que caia no escracho, mas eles são parciais, estão lá para escrever e defender os seus próprios times. Jean Oddi, além de jornalista, é diretor de novas mídias na ESPN e foi um dos criadores do projeto. Ele comenta que o papel do ESPN-FC é trazer para o torcedor um espaço que não existia antes. Acho que o papel do ESPN-FC, na verdade, é dar voz ao torcedor, né? Que tem um espaço, em geral, reduzido na grande mídia, de maneira geral. Quer dizer, o torcedor muitas vezes participa, interage em programas de TV, interage em sites com comentários, mas raramente tem um espaço seu para expor ideias maiores e tudo mais. Para a criação do ESPN-FC, Jean Oddi fala sobre o processo de escolha dos blogueiros de cada time. Nesse caso, a popularidade entre os torcedores da equipe foi um fator importante. A gente fez uma busca, realmente. A gente não queria criar novos blogueiros. A gente não queria... Porque senão ia dar a mesma impressão de que nós estamos contratando jornalistas para escrever sobre determinados times, né? Uma espécie de setorista dos times. E não era isso que a gente queria. A gente queria blogueiros torcedores que eventualmente já podiam ter a sua relevância. Era até melhor se fosse assim, né? Se a gente achasse torcedores que já tivessem importância no cenário da internet, ainda que não vinculados a nenhuma grande empresa, a nenhum portal. Nossa ideia era dar ainda mais visibilidade para caras que eventualmente já tivessem a visibilidade deles, com bons seguidores no Twitter, com seguidores no Facebook, o que quer que seja. A produção do Observatório do Esporte também conversou com 3 blogueiros do ESPN-FC. Jorge Cadavac, de 30 anos, já mantinha outros blogs e foi chamado para escrever sobre a Ponte Preta. Ele relata que seu objetivo é trazer ao torcedor do clube uma nova visão e aponta as vantagens da internet para isso. A manutenção de um blog, especificamente da Ponte Preta, ela é algo que precisa, pelo menos no meu dia a dia, ela precisa de uma contextualização, algo mais contínuo, né? Mas a minha ideia é suprir ao torcedor ponte-pretano um conteúdo do qual ele não está acostumado a ver na TV local, certamente não vê na TV nacional e nem no noticiário regional. Eu acho que a internet, enfim, as novas mídias, elas permitem, aí não só falando de ESPN-FC, elas permitem o conceito da cauda longa, né? Você explorar algo que não exigiria tanto investimento na tecnologia atual e que nos paradigmas anteriores seria algo mais complicado. Caio Bittencourt, de 18 anos, é um dos muitos blogueiros sobre clubes estrangeiros. Dono do blog sobre o Napoli no ESPN-FC, Caio relata a importância do espaço também para clubes europeus, ajudando a integrar os torcedores. Para torcedor aqui no Brasil é bom porque tem um espaço. Até, por exemplo, eu quis entrar no ESPN-FC, eu mandei um pedido porque o Napoli não tem espaço aqui. Não é um espaço muito comum, como mesmo no ESPN-FC, mas é importante ter o nosso espaço para a gente interagir entre si,
trocar umas cornetas, torcer e tal. Matheus Laboisieri, de 27 anos, é jornalista e tem experiência com internet. No ESPN FC, ele cuida do blog do seu time, o América Mineiro. No entanto, ele também faz parte do portal Trivela, falando sobre futebol asiático e da Oceania. Além disso, ele possui um trabalho próprio, o Plano Tático, que comenta sobre futebol alternativo. Matheus fala sobre as principais diferenças entre escrever para um blog de torcedor e escrever para esses outros 2 sites. O que eu tento diferenciar é o seguinte: no América eu deixo realmente a emoção aflorar. Eu não demoro muito para escrever um texto depois de uma vitória muito emocionante ou de uma derrota ruim, exatamente para eu conseguir colocar no texto toda a minha emoção. Já na Trivela, eu já cubro de uma forma totalmente imparcial. E no Plano Tático, cuja ideia é promover o futebol alternativo, aí o objetivo é totalmente oposto, porque às vezes eu crio a notícia, porque eu acabo falando de realidades muito distantes. E é sempre importante agradecer aos jornalistas Fábio Chiurino e Jean Oddi e também aos blogueiros Jorge Cadauac, Caio Bittencourt e Matheus Laboisier. E agora vamos aos comentários da matéria com André Magalhães e Lucas Rueles. E nós começamos com o André. Tudo bem, André? Tudo bem. Eu acho muito valiosa essa ideia do ESPN FC pelo fato de ser altamente democrático. Você pode ter o blog que você quiser, de qualquer time, não importa se é um time brasileiro, se é um time europeu. Agora eles também estão começando com times argentinos, com o Boca e o River Plate. E isso é muito importante porque você tem uma nova referência. Antes você tinha acesso à opinião do clube por um jornalista, um setorista, e era sempre a mesma pessoa da coluna no jornal ou na televisão. E agora você tem uma nova visão, e é uma visão muito mais subjetiva e que o leitor ele se identifica mais também. Então é importante você, além de ler os seus jornalistas, você ter essa visão de um torcedor, do cara que se aprofunda muito mais no clube, tem uma certa relação, e aí você começa a se reconhecer como um cara que escreve. E eu acho isso muito importante. E também outro ponto valioso é a questão dos times europeus, porque você não tem artigos de opinião com tanta popularidade sobre os times europeus aqui no Brasil. Você vai, sei lá, tem essas páginas, não sei o que Brasil, Barcelona Brasil, Real Madrid Brasil, normalmente são só notícias, não tem algo muito opinativo. Então você entra no ESPN FC, tendo acesso a isso, também dá uma nova visão dos times na Europa. Você tem uma visão ampliada, uma visão diferente e como eu já disse, foge desse âmbito jornalístico apenas. Vou fazer uma pergunta do Lucas falar. A sigla é FC de Futebol Clube? Sim, sim. Porque a ESPN de uma emissora de televisão e o UFC, obviamente, também imaginei que seria de Futebol Clube. É um trocadilho. Então o ESPN de Futebol Clube, então seria a expressão. Sim. Legal. Lucas? Então, o que eu gostei bastante de fazer essa matéria é que eu acho que esse é um jornalismo um pouco mais verdadeiro. Eu acho que quando a gente trata de futebol, a gente tem muito jornalista por aí que deixa transparecer a emoção, quando na verdade deveria estar realmente analisando o jogo. A gente tem desde os idos anos 50, o Nelson, o Mário, batendo no ponto dos jornalistas que vestem a camisa do time, mas não demonstram isso, né? E, por exemplo... Nelson Rodrigues, isso, e o Mário Filho. Isso. E o que acontece, por exemplo, isso me faz lembrar de uma experiência já meio antiga. Pelo menos na minha região, acredito que cada região deveria ter a sua, mas tinha no canal do SBT um programa chamado Tribuna do Esporte. E esse programa Tribuna do Esporte, os torcedores vestiam a camisa do seu time, os jornalistas vestiam a camisa cada um do seu time. Naquela época, os 3 grandes do Paraná, que eram grandes, né? Atlético Paranaense, Paraná, Curitiba. E eles falavam do seu time com a voz do coração, até vestindo até mesmo a camisa. E o mediador não, o mediador estava ali vestindo um terno e se ausentando da discussão. Então são experiências onde a gente vai ver o jornalismo se identificando com a opinião da pessoa e demonstrando que é um jornalismo mais humano. E o jornalismo esportivo, ele tem que ser opinativo, ele tem que ser analítico, mas ele também tem que ser humano. Quando ele é humano, quando ele está vestindo a camisa, falando de algo porque ele gosta daquilo, ele tem que demonstrar isso. Não pode simplesmente ficar naquela coisa do mito da objetividade, né?
achando que a gente pode ser objetivo a todo momento, a gente vai conseguir ser assertivo e esclarecer sem emitir opinião a todo momento, não. Todo jornalista é humano também. Acho muito bacana a opinião da SPNFC por isso. Outro detalhe que eu valorizo muito foi a escolha dos profissionais que estão lá. Entre os profissionais a gente tem exemplos, por exemplo, como o Alexandre Nagaki, que é um dos maiores social medias da internet, uma pessoa com extremo respeito dentro da comunidade, sabe? São pessoas que realmente tinham respaldo já de serem bons formadores de opinião, o que vem de um modo positivo. Porque se você pega bons formadores de opinião que já atuam em outras áreas ou que já fazem esse papel no futebol e dão para ele um espaço numa mídia oficial, você vai estar mostrando que você não está procurando só uma opinião de sentimento, mas uma opinião de sentimento que tem respaldo e um conhecimento acerca do assunto e que consegue atingir o seu ouvinte, o seu espectador. Então é um jornalismo bem projetado e ao mesmo tempo bem experimental, bem do jeito que eu pessoalmente gosto. E verdadeiro também. Dentro dessa democracia aí de liberdade de imprensa, no caso aí, eu vejo um risco assim, com relação ao comentarista jornalista e o comentarista de blog. Eu coloco minhas dúvidas, por exemplo, tem gente que nunca jogou futebol, às vezes nunca praticou determinado esporte e se mete a comentar, às vezes, para quem já jogou, que nem um jogador de futebol que é comentarista esportivo, acho que ele tem uma visão muito mais profunda, né, sobre um lance, sobre se o jogador entrou em campo contundido ou não. Então você tem uma avaliação diferente desses comentaristas, tanto jornalista como aí blogueiros aí, que coloca a sua opinião, às vezes envolvendo a emoção como torcedor ou não, mas isso não sei, no meu modo de ver, às vezes deixa a desejar em termos assim de colocações mais precisas, mais confiáveis. O que eu achei interessante também, Pedro, foi a colocação de que há um editor na página, então isso é interessante. Muitas vezes que a gente lê comentários em blogs, além da emoção, a gente verifica também muitas ofensas, muitos xingamentos. Isso é verdade. Né? Então acho que é interessante, já que é um portal oficial da ESPN, que tem ali uma edição e que essas coisas absurdas não apareçam. Pode aparecer no blog individual de cada um, porque a pessoa pode expressar da forma que quiser, né? Depois ela arca com as consequências. Mas eu acho que é interessante o que o Chiorino, né, o responsável lá, alegou e que faz essa edição. E acho que concordo também com o Lucas, acho que muitas vezes é complicado em ter, e também com você, Pedro, muitas vezes é complicado ter até um jornalista que veste a camisa, não é? Os programas da Bandeirantes, na TV Bandeirantes, todos eles vestem a camisa, né? Então tem o Denilson, que todo mundo sabe que jogou no São Paulo, então tem uma preferência pro São Paulo, pelo Palmeiras, aí tem o Neto, pelo Corinthians. Então também eu acho que não fica muito legal, muito embora eles tenham comentários muito mais abalizados do que uma pessoa que nunca jogou, que nunca participou do futebol. Mas eu acho complicado as pessoas vestirem a camisa e fazerem isso. Eu acho que fica um jornalismo meio que caricato. Ao mesmo tempo, acho que eles criam um tipo ali dentro daquele programa jornalístico esportivo para agitar um pouco ali, um vai contra o outro, né? Então cria essa liberdade e acaba também fazendo com que o torcedor de um time ou de outro se identifique naquele momento com o comentário do Denilson, como você falou, do goleiro, Ronaldo, ex-goleiro do Corinthians, que veste totalmente a camisa do Corinthians. Então acho uma coisa saudável, mas ao mesmo tempo uma coisa meio apelativa, assim, né? Porque foge do foco ali daquela pessoa que quer realmente um comentário isento, né? De um comentário ali que vá mais de acordo com a realidade. Você ouvinte que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriounesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte vai chegando ao seu final. Locução de Pedro Norberto e Heitor Facini. Comentários de Carlo Napolitano, André Magalhães e Lucas Rueles. Equipe de reportagem, André Magalhães, Lucas Rueles, Heitor Facini e Thiago Pavini. Direção de Silvestre Oliveira. Produção técnica de Paulo Sérgio Pepa de Carvalho.
O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. E como eu sempre faço, deixo um pensamento hoje do maior jogador de todos os tempos, Pelé, que disse: se eu pudesse, me chamaria Edson Arantes do Nascimento Bola. Seria a única maneira de agradecer o que ela fez por mim. Até a semana que vem. Observatório do Esporte. Informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.